Muito bem, pessoal. Então, vimos aí na aula passada o conceito de verbo intransitivo. Agora nós vamos ver o conceito de verbo transitivo. E lógico, se o intransitivo é aquele que tem sentido completo, né, dá para nós deduzirmos que o verbo transitivo é aquele que não traz em si a ideia completa da ação, necessitando, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Ou seja, a ação ela precisa tramitar. Então, por completar o sentido de um verbo, esse outro termo ele é um complemento verbal ou objeto. Pessoal, só para antes de nós aprofundarmos aqui, nós não vamos falar do complemento do verbo, tá? Que no caso seria os objetos. Nós vamos falar apenas do verbo em si. Nosso objetivo aqui é ensinar o verbo em si. Então, quando eu digo assim, pessoal, o menino comprou um lindo carro. Então, na análise sintática, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente localiza o nosso sujeito. Quem é o sujeito? Então, quem comprou um lindo carro? Eu falei o menino, né? Meu irmão, gente. Não sei de onde eu vi o menino. Meu irmão comprou um lindo carro. Então, meu irmão, ele é o sujeito desta oração. E o predicado é tudo que vem depois do sujeito, né? Muito bem. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para o nosso verbo. Ó. Eu vou pegar o verbo comprar. Será se o verbo comprar ele tem um sentido completo em si? Olha aí, ó. O menino comprou. Se alguém chega para você e diz o menino comprou, naturalmente, essa informação ela está incompleta. Ela precisa de alguma coisa para complementar esse sentido. Veja, o verbo comprou, ele começa no meu irmão e termina na coisa complementada, que foi comprada. Veja que ele precisa que a ação ela seja transitada. Ela transita por alguma coisa. Então, este verbo comprar, ele é dito de transitivo. E aquilo que vai completar o sentido do verbo, o que completa o sentido do verbo? Um lindo carro. É chamado de complemento verbal. Tá? Então, veja, meu irmão é o sujeito, ação, olha como a ação começa no meu irmão, ela transita por comprar e termina em um lindo carro. Esse é o conceito, mais ou menos, pessoal, de verbo transitivo. Então, veja só. Então, por enquanto, nós só estamos preocupados em descobrir se esse verbo é transitivo ou não. Como se ele, que vai ser essa transitividade, a gente vai ver depois. Tá? Então, eu tenho uma outra fase aqui. Ó. As crianças precisam de carinho. A primeira coisa que a gente faz é identificar o sujeito. Quem é o sujeito da oração? Então, quem precisa de carinho? As crianças. Então, o sujeito. Claro que numa prova de concurso não vai cair uma questão fácil desse jeito, né? Lógico que não. E nós vamos fazer exercícios também complicados usando esse mesmo princípio, né? Mas aqui, lógico, a gente está apenas introduzindo os conceitos. É claro que a gente tem que colocar as coisas mais fáceis primeiro. Então, vamos lá. As crianças precisam de carinho. Quem precisa de carinho? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Se eu já tenho um sujeito, o resto é o quê? O predicado. Agora, vamos pegar o verbo precisar. Pessoal, as crianças precisam. Aí você diz assim, ó, as crianças precisam. Observa que fica um vazio, né? Fica faltando alguma coisa. Precisa de quê? A pergunta que você faz é, precisa de quê? Aí a resposta, precisa de carinho. Este de carinho, você observa que ele completa o sentido do verbo. Então, se ele completa o sentido do verbo, ele é um complemento verbal, né? Também chamado de objeto. Por que eu estou colocando a palavra complemento verbal em destaque e não a palavra objeto em si? Porque hoje em dia, nos concursos públicos, dificilmente eles usam a palavra objeto. Na maioria das vezes, eles usam né, a palavra complemento verbal. Então, você que é acostumado lá na quinta série, né, lá no seu ensino fundamental, a chamar de objeto, acostume-se com essa palavra, complemento verbal, e não objeto. Embora o complemento verbal seja chamado de objeto, mas as bancas hoje elas estão assim mais propícios a chamar de complemento verbal. E às vezes eles nem colocam essa expressão completa, complemento verbal. Às vezes ele coloca o termo que completa o verbo é. Então ele está querendo chamar de objeto. Né? Eles estão cada vez mais para complicar a vida da gente. Na verdade é essa. E cada vez mais, quanto mais eles puderem complicar, melhor para eles. Deu para entender então? O verbo transitivo é aquele que necessita né, de um complemento. Ele necessita que a ação seja transitada. Ó, as crianças precisam de carinho. Observa que a ação começa em criança, transita pelo verbo e termina em carinho. É começar daqui e terminar daqui. Portanto, o verbo
transitivo. Muito bem. Quando eu tenho um verbo transitivo, eu posso classificar esse verbo de três formas: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Então, vamos ver agora o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é o verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele sem o auxílio de preposição. A relação entre o verbo e o complemento se estabelece de maneira direta. Esse complemento é chamado de objeto direto. Então, vamos ver aqui um exemplo. Os estudantes fizeram o trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Quem fez o trabalho? Os estudantes. Então, os estudantes é o quê? É o sujeito. Se eu tenho o sujeito, o resto ele é o predicado. Então, veja, elas fizeram o quê? Observa que, quando eu faço a pergunta para o verbo, se eu disser assim, os estudantes fizeram, observa que o sentido do verbo precisa de um complemento. Se precisa de um complemento, então o verbo ele é transitivo. Observa aqui, quem é o complemento do verbo, pessoal? O complemento do verbo é o trabalho. Veja, pergunto para você, esse complemento tem ou não a preposição? Não, né? Observa que esse o é artigo, então não tem a preposição. Como não tem a preposição, esse complemento ele é verbal. Esse complemento ele é direto. Então, o objeto dele é direto. Logo, o verbo ele é transitivo direto. Deu para entender? Então, o verbo transitivo direto é aquele que completa o sentido do verbo de uma forma direta, ou seja, sem uso da preposição. Vamos ver mais um exemplo? Roubaram um banco. Pergunto para você, vamos lá, quem é o sujeito dessa oração? Olha, o sujeito aqui eu não consigo determinar, mas eu sei que tem um sujeito, alguém roubou. Eu não consigo determinar quem foi esse alguém. Logo, esse sujeito ele é o quê? Indeterminado. Tá? Se eu já tenho um sujeito, todo o resto ele é predicado. Vamos lá. Roubaram um banco. Pessoal, quem rouba, rouba alguma coisa. Né? Rouba alguma coisa. Né? Você pode trabalhar com essa pergunta. Roubaram o quê? Observa, o que. Na pergunta que você faz, você não usa a preposição, você faz a pergunta o que. Mas você também pode fazer da seguinte forma: quem rouba, rouba alguma coisa ou alguém. Alguma coisa ou alguém. Então, mesmo você fazendo a pergunta dessa forma, observa que você diz alguma coisa, você diz alguém. Você não diz de alguma coisa e de alguém. Há alguma coisa, há alguém, entendeu? Então, observa que não existe aí a preposição, ok? Então, muito bem. Então, verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, ele requer um complemento. Quem é o complemento do verbo? Faz a pergunta para ele. Roubaram o quê? Aí o verbo vai te responder, um banco. Então, esse banco é o nosso complemento verbal, é o nosso objeto direto. Mais um exemplo. Ouvimos um forte barulho. Quem ouviu, pessoal? Nós ouvimos. Então, o sujeito é quem? O sujeito é nós. É um sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Pela desinência do verbo, a gente consegue determinar o sujeito. Quem ouve, ouve alguma coisa. Porque se você disser, nós ouvimos, olha a pergunta, o quê? Ouvimos o quê? O verbo ele não tem um sentido completo. Ele precisa transitar a ação. A ação começa em nós e termina em forte barulho. A ação precisa transitar para ter um sentido completo. Então, ouvimos um forte barulho. Então, se nós ouvimos um forte barulho, precisa de um complemento. Observa, quem ouve, ouve alguma coisa. Na alguma coisa, eu precisei de preposição? Não. Então, quando eu não precisei de preposição, a transição ela é direta, logo é verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, então, qual é o complemento do verbo? Ouvimos o quê? Um forte barulho. Então, um forte barulho é o complemento verbal. E como ele é um complemento de forma direta, então, objeto direto. Complemento verbal direto, ok? Então, na próxima aula, a gente continua falando de objeto indireto.